Olá, graça e paz. Sou o pastor Leonardo Chagas, da Igreja Evangélica Cristo Vive, da cidade de Xaxim, aqui em Santa Catarina, oeste catarinense, sempre compromissado com o novo pacto, com a graça de Deus. Deus me chamou para pregar a graça dele, as 14 epístolas de Paulo. Sejam bem-vindos a este vídeo e já peço você que possa compartilhar e curtir. Esse vídeo também ficará disponível no YouTube, no meu canal do YouTube, e você pode também compartilhar, se inscrever no canal e curtir. Importante que você divulgue a mensagem da graça de Deus, que é viva e que é eficaz. Eu gostaria de falar de um assunto eu acho fundamental. Eu acho particularmente que é a espinha dorsal da Bíblia Sagrada, que é a predestinação. Ao longo da história da igreja, a igreja vem discutindo se o homem tem o livre-arbítrio para a salvação ou se ele foi predestinado por Deus para ser salvo. Essa palavra predestinação não tem nada a ver com reencarnação. Reencarnação é uma doutrina espírita, onde a pessoa morre e depois o espírito dela vem em outro corpo para se purificar, para se aperfeiçoar. Nós não acreditamos nisso à luz da Bíblia Sagrada, que está escrito na Bíblia Sagrada, em Hebreus 9, 27, que está disposto o homem a morrer uma só vez e depois o juízo. A predestinação é uma escolha determinada por Deus, ou seja, predestinação, predestino. Deus destinou uns para a salvação ou melhor, Deus predestinou uns para a salvação e destinou outros para a perdição. Isso não é injustiça da parte de Deus. Pelo contrário, isso se chama soberania da parte do Senhor. Se eu estou na igreja, se eu confessei Jesus e pratico os seus ensinamentos, eu sou um predestinado. Às vezes eu estou na igreja e não pratico os ensinamentos de Cristo. Eu não sou um predestinado. O predestinado é aquele que pratica os ensinamentos. O predestinado é aquele que segue a palavra da graça de Deus, segue a palavra de Deus e dá testemunho disso. Porque muitas pessoas pensam que tem Deus, mas não praticam a sua palavra. Portanto, Deus predestinou, isto é bíblico. Isto desde lá da história da igreja vem sendo discutido. É bíblico, Deus predestinou uns para a salvação e destinou outros para a perdição. Olha, Santo Agostinho, que formou a base da igreja romana, junto com São Tomás de Aquino, ele falou sobre a predestinação. João Calvino, o reformador de Genebra, logo após Martinho Lutero, João Calvino, ele leva o protestantismo na Suíça, primeiramente na França, depois na Suíça, em Genebra. Ele fala sobre a predestinação, ele interpreta a Bíblia a respeito da predestinação. Então, grandes teólogos falam da predestinação. E não só grandes teólogos, como o próprio Jesus falou sobre a predestinação. Olha o que está escrito no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 4. Preste atenção nesse texto paulino. Paulo que escreveu essa epístola a esta comunidade de Éfeso, a qual tinha uma grande idolatria. A própria deusa Diana era cultuada nesta cidade, em Éfeso. Provavelmente lá que pregou João. Livro de Efésios, capítulo 1, versículo 4, diz assim: assim como nos escolheu, preste atenção, assim como nos escolheu. Quem é que escolheu? Foi o próprio Cristo, o próprio Deus. Assim como nos escolheu nele, ele nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do cosmos, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Versículo 5. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Um texto clássico. A Bíblia tem que ser lida e estudada. Um texto clássico, como é Gálatas também, são textos clássicos. Você precisa ler Efésios. Então, em Efésios está escrito que ele nos predestinou. Como é que eu vou arrancar isso da Bíblia? Charles Spurgeon, grande também pregador inglês, ele disse que não podemos arrancar essa página da Bíblia Sagrada. Você não pode concordar com a predestinação,
mas você não pode negar que está na Bíblia. Charles Spurgeon falava sobre isso. Então, meus amados, queridos irmãos que estão vendo esse vídeo, nós somos predestinados. Olha só, outro texto, Efésios 1:4, 2 de Timóteo 1:9 fala sobre isso. 2 de Timóteo 1:9 fala sobre isso. É bem interessante. Deus nos salvou e nos chamou antes dos tempos eternos. Fala sobre isso. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação. Fala sobre isso também. Romanos 9, 23. Os vasos de misericórdia que Deus os preparou de antemão. Também fala sobre isso. É clássica esta palavra. Jeremias também. Jeremias capítulo 1, versículo 5 também fala sobre isso. Que ele nos chamou desde o ventre das nossas mães. Então, na Bíblia Sagrada, desde Gênesis até o Apocalipse, tem várias passagens que falam a respeito da predestinação. Portanto, contra fatos não há argumentos. Não é verdade? Contra fatos não há argumentos. Se contra fatos não há argumentos, eu preciso entender que a predestinação está na Bíblia. Ou seja, você não aceita Jesus, porque na Bíblia não está escrito aceitar. Você confessa e recebe Ele como o Senhor e Salvador da sua vida. Você não tem o livre arbítrio para escolher Deus. Pelo contrário, você foi predestinado. Se você serve a Jesus, se você está numa igreja, se você cultua o Senhor, lembre-se, você foi escolhido por Ele. Não fostes vós que escolhestes a mim, diz o Senhor. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros para que vades e deis frutos. João 15, versículo 16, tá bom? Então, curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal do YouTube e cresça cada vez mais na graça do Senhor. Você é um eleito e um escolhido de Deus. Forte abraço e até mais.